Então, dando continuidade aqui, na última aula a gente tinha concluído lá aquelas alterações na tela principal, eu até mudei a imagem aqui, ainda não achei uma imagem específica de comércio não, coloquei uma imagem com alguns computadores aqui, fica mais legal do que aquela outra lá, apesar que a resolução ficou horrível. Mas tudo bem, depois a gente acha uma mais legal, ou até cria uma, se for o caso. Então agora a gente vai começar a fazer os cadastros. Eu tinha comentado com vocês na outra aula que aqui durante a criação aqui desse projeto eu identifiquei que é interessante ter um controle de despesas. Eu já alterei lá no texto, coloquei aqui o que o controle de despesas vai fazer, como que ele deve funcionar, e até agora, na verdade, é o texto mais complicado que eu coloquei em relação aos outros aqui, ó. Aí o item 9, ó, o sistema deverá possuir um controle de despesas. Nesta parte do sistema serão controlados todos os custos fixos. O que são eles? Aluguel, luz, água, telefone, salário de funcionários, depois etc. Aqui. E os investimentos da empresa, compra de um computador, compra de imóveis, compra de veículos e etc. Diversas coisas que eu posso fazer. O controle de despesas deverá ter os seguintes campos, aí para fazer lá no banco de dados: código, descrição, número de parcelas, valor total. Também terá informações sobre o parcelamento de cada despesa. Normalmente essas despesas, algumas, principalmente os investimentos, podem ser parcelados. Até a despesa. Então, é coisas que a gente vai pensando durante a criação do sistema mesmo. Poderia ser feito antes, o ideal é ser feito antes, tal, a gente sentar, pensar e tal. Mas nem sempre essas informações vão vir antes. Lógico que isso aqui daria para a gente pensar antes. É porque eu não gastei muito tempo para pensar no que vai ter. Um pouquinho de tempo eu comecei aqui o documento e depois, de acordo com o que eu vou programando aqui, eu vou pensando mais coisas. Mas acabei de pensar de novo aqui, ó. Custos fixos normalmente não tem parcelamento. Já custos investimentos tem parcelamento. Mas o aluguel, por exemplo, aluguel eu posso considerar que é um parcelamento. Se eu fizer um contrato de aluguel de 2 anos, eu já posso lançar 24 parcelas de aluguel. Telefone, se for um contrato de valor fixo, que é aquele que a gente pode ligar ilimitado e tal, posso lançar também a parcela fixa. Agora, luz e água não, cada mês é uma coisa, então tem que ser lançado mês a mês. Aí, de acordo com o que a gente for fazendo, a gente vai pensando. Então, esses itens de despesas, né, o parcelamento vai ter aqui, o parcelamento das despesas vai ter o código da despesa, que é o pai dessas parcelas, o número da parcela, a data de vencimento da parcela e o valor da parcela. Então, aqui com isso vai ter um controle detalhado do que está devendo em cada mês. Eu lançar lá que eu comprei um carro de 30 mil reais, eu não vou pagar esse carro à vista, normalmente não. Então, eu vou lançar que no mês que vem eu tenho uma parcela de 700 reais, 600 reais lá desse carro que está entre os custos que a minha empresa tem. Então, eu tenho que levantar esses custos para ter um controle legal da empresa. Beleza, eu não vou nem implementar essa tabela agora não. Vamos começar lá com o cadastro de produtos, cadastro de funcionários, que é o nosso primeiro cadastro aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, essas telas de cadastro, pessoal, normalmente elas vão seguir um padrão. Então esse padrão vai ser definido agora, é uma coisa que eu poderia já ter definido antes também, baseado em outros sistemas, baseado em um protótipo, alguma coisa assim. Nesse caso aqui a gente vai fazer. Esse modelo vai ser minha primeira tela e as outras eu vou procurar imitar, mas pode ser que surja alguma ideia durante o desenvolvimento, sei lá, durante o desenvolvimento da tela de produtos eu tenho alguma ideia legal, eu tenho que voltar lá na tela de funcionários e adicionar isso lá para as telas ficarem bem parecidas, principalmente porque são todas elas cadastros. Então vamos lá. Inserir um novo formulário. Esse formulário vai ter um tamanho um pouco maior. Vou definir o caption dele aqui. Cadastro de funcionários. Eu vou chamar ele de FRM funcionário. Como eu estou trabalhando com a tabela no singular, tabela funcionário, eu vou chamar também de FRM funcionário. Vou mandar salvar tudo, vou chamar aqui de funcionário. Beleza. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que inserir os campos desse cadastro. Para inserir os campos desse cadastro, o ideal, como eu estou trabalhando
com um formulário de cadastro, eu vou estar conectando com o banco de dados. Então, todos esses formulários daqui para frente vão ter alguns componentes padrão. Aí tem algumas formas de dispor esses componentes na tela. Eu gosto de utilizar um componente que chama Tab Control, Page Control. O Page Control ele vai ter abas. Eu vou pôr ele aqui ao client, e eu clico com o botão direito nele, adicionar página. Botão direito, adicionar página. Eu costumo trabalhar assim, ó, com duas abazinhas. Uma coisa que eu gosto de colocar também, deixar uma barra na parte de baixo da tela fixa. Então, como eu já coloquei ao client esse Page Control, o Page Control ele tem, ó, cliquei aqui dentro, estou na Tab Sheet 2. Cliquei aqui nessa parte cinza, eu estou no Page Control. Aqui do lado dá para ver isso também, ó. Tab Sheet, Page Control. Eu vou alterar o Page Control aqui, eu vou tirar o client dele, vou pôr no On de novo, deixar ele pequeno, porque eu quero colocar aqui na parte de baixo um panel. Aqui, panel. Adicionei um panel, vou deixar esse panel ao bottom. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, eu costumo mudar isso aqui também. Deixa ele afundado assim, dá para perceber melhor a presença dele aí. Tiro o caption dele, põe o name PNL funcionário, PNL funcionário, e já coloco aqui meu botãozinho fechar, e comercial fechar. O botão é legal usar o botão o BitVTN, que se a gente quiser colocar a imagem, ele aceita a imagem. Então, BTN fechar. O caption é e-comercial fechar. BTN fechar lá no name. O name dele, BTN fechar. E eu costumo já colocar também um botãozinho para imprimir. Todo cadastro ele gera uma listagenzinha. Eu já faço um relatóriozinho para imprimir isso aí. Deixa eu alinhar eles aqui, ó, com Ctrl, alinhou, tá do mesmo tamanho, as duas linhas, beleza. Caption, e-comercial imprimir, o botão BTN imprimir. Beleza, aí agora eu venho aqui no Page Control e ponho ele novamente ao client, para ele ocupar o restante da tela. Então, beleza. Normalmente eu uso esse formato de tela para cadastro. Isso aí é uma questão de gosto. Você pode usar também um grid com os campos. Você pode usar duas janelas. Põe só um grid e um botãozinho de adicionar que chama uma janela de cadastro. Aí vai do gosto de cada um. Então aqui nessa tela principal, eu vou pôr o Caption aqui do Tab Sheet. Ó. Cliquei no Tab Sheet 1. Caption do Tab Sheet 1. Lista de funcionários. E aí eu vou pôr aqui TBS lista. Na Tab Sheet 2 eu vou pôr edição. Depois eu arrumo esse cedilha e esse acento aí. Então aqui vai ser edição. É quando eu vou editar o cadastro de algum funcionário. Eu vou pôr TBS edição. Normalmente eu vou abrir a tela aqui nessa lista. Essa lista vai ter um componente grid, vai mostrar uma listagem. Só que como a gente vai estar trabalhando com banco de dados, a gente vai usar os componentes aqui do Data Controls. O grid, aqui no final, TDB grid. Adicionei o grid, vou alinhar ele ao client. Vou ocupar meu espaço inteiro aqui. E aqui eu vou mostrar alguns campos do cadastro de funcionários. Ok. Nesse ponto aqui, eu já vou criar a minha query. Porque eu acredito que o Zeus vai me dar uma possibilidade de arrastar os campos de dentro da query. Ele já traz para mim o labelzinho e o campo para cá.
Vamos fazer esse teste. Então vamos lá, vamos adicionar uma query Zeus. Nesse momento eu vou usar uma query normal, não é aquela read only que a gente usou na outra aula. Vou associar aqui a conexão na tela principal. Essa conexão, pessoal, na outra aula também eu mostrei que tinha que vir aqui no fonte, dar o uses aqui para a tela principal. Mas normalmente para conexão, ele já aparece aqui a conexão principal. Não precisa fazer esse Alt F11 não. Vou chamar aqui QRY funcionário. E no SQL eu vou colocar um select asterisco from funcionário. Trazer todos os campos da minha tabela de funcionário. Opa, é TBL funcionário. Estou esquecendo desse negócio. Já é a segunda vez que o TBL me derruba. TBL funcionário. Ok, abriu a query. Duplo clique na query, vou adicionar todos os campos. Ó. Shift, seta para baixo, selecionei todos eles, Create. Adicionei todos os campos. Agora, cada campo desse, ó, se o Zeus estiver funcionando direitinho, igual funciona no Delphi, eu clico em cima dele aqui, ó, arrasto ele para dentro da tela, não funciona. Que pena. Que ele me daria a possibilidade de que só arrastar os campos para dentro da tela. Então não vai ter essa possibilidade. Deixa eu ver se ele tem aqui adicionar campos. Não, ele tem. Vou ver para baixo, desmarcar. Não, não tem isso mesmo. É uma pena. Mas tudo bem. Deixa eu ver se aqui do lado ele arrasta. Não, também não. Então vamos lá. Vamos fazer na forma normal mesmo. Então, o que eu vou definir aqui, ó, quando eu clico em cada campo desses, eu acesso as propriedades deles. Esses campos vão vir da forma que eles estão escritos lá no banco de dados e com o tamanho que eles estão no banco de dados. Aí aqui a gente tem duas propriedades, ó, Display Label e Display Width. Esse width é o tamanho da coluna aqui no grid, ó, isso é importante pra gente. Eu vou até fazer uma alteração antes de mudar os campos, antes de mudar as propriedades dos campos. Eu vou inserir um componente Data Source, aqui na aba Data Access, o primeiro componente Data Source. Esse Data Source eu associo à minha query funcionário, vou chamar ele de DTS funcionário. Esse componente é o que me possibilita fazer a ligação da query com os componentes da aba Data Controls. Então no grid aqui, ó, eu tenho uma propriedade Data Source. Aí esse cara vai se ligar com a minha query. Ele já trouxe lá o João para mim. Agora o que eu vou fazer? Essa configuraçãozinha aqui nessa tela de edição de campos é o tamanho das colunas aqui, ó, porque ele dá uma barra de rolagem muito grande se eu utilizar o tamanho que está no banco de dados. Então eu vou editar esses tamanhos, mas de cara eu já vou aumentar essa tela, porque eu sei que lá no cadastro de funcionários tem muitos campos. Então eu não vou conseguir ficar com essa tela pequenininha não. Eu já aumentei ela um pouco aqui, vamos ver o que dá para fazer. Então vamos lá, código. Eu estou sem acento aqui, mas assim que eu arrumar esse teclado, eu já vou colocar o acento e colocar esse código aqui com acento. O ideal é que esse código aqui apareça com acento bonitinho. Tamanho dele, 5 caracteres, está ótimo, não precisa mais do que isso. Nem 5 gasta, mantive 5 por causa da palavra código lá em cima. Nome está enorme, está vindo com tamanho 600, não está com isso tudo lá no banco não, esse nome lá no funcionário, ele está com o tamanho, vou ter que ir na edição aqui para ver, o nome aqui está com 150, foi para o Asus com 600, tudo bem. Eu vou alterar esse 600, vou pôr aqui um tamanho 40 é grande. Olha lá, 40 é enorme, vou pôr 20, tamanho 20. Vou pôr 25. Com sobrenome aí, cabe um nome grande ali, qualquer coisa a gente corta um pouquinho. Endereço. Tá gigante. Vou pôr tamanho 20, o endereço não tem problema cortar. Provavelmente vai cortar aqui alguns endereços. Data de nascimento, aí eu tenho que arrumar aqui, ó. Tá data, nascimento, tudo junto. Eu vou pôr data
Nascimento, vou abreviar porque uma data ocupa pouco espaço. Com 8 aqui a gente consegue mostrar uma data. CPF, põe tudo maiúsculo, CPF, põe tá 10 caracteres, 10 tá grande lá. Apesar de 10, não é 10 caracteres, é 10, não sei se é, não, centímetros também não. Não sei o que que é 10 especificamente aqui, mas eu tenho 10 caracteres ali, tá mostrando, não tem nada a ver com o tamanho. Aqui ele tá right justify, tá alinhado à direita. Vou mudar isso aqui para todo mundo ficar left, ou então colocar center, se for o caso. RG. RG vem com tamanho grande também. RG eu posso colocar aqui 8. 8 cabe o RG facinho. Telefone tá ok, vou pôr 8 também. E-mail. E-mail eu vou pôr 20 só. Se cortar não tem problema. Usuário e senha são dois valores que não é interessante, senão uma pessoa que estiver mexendo aqui no cadastro vai conseguir visualizar, apesar que normalmente quem estiver aqui no cadastro vai conseguir visualizar, mas não preciso mostrar isso no grid. Então, ó, usuário, visible false, senha, visible false. Se eu quiser mostrar a foto de cada um enquanto eu vou caminhando aqui no grid, tem como fazer isso também. Só que para isso, eu vou precisar liberar um espaço aqui nesse formulário para essa foto aparecer. A gente pode até fazer, ficaria uma coisa legal. Eu vou deixar esse foto aqui visible false, ele não precisa aparecer no grid. Vamos ver se dá para fazer um negócio interessante aqui. Ó. Aumentei o tamanho, vou tirar o client do grid, vou colocar ele ao left. Ele vai ficar alinhado aqui à esquerda, o que sobrar de espaço, vou deixar sobrar um espaço ali no canto para colocar um componentezinho para mostrar uma imagem aqui no canto. Aí eu vou vir aqui no Data Controls, eu tenho o DBImage aqui. Esse DBImage eu consigo mostrar uma imagem que venha do banco de dados. Eu posso colocar aqui, ó, a pessoa vai caminhando no banco de dados, no grid, e a foto do carinha vai aparecendo aqui. Talvez isso fique interessante. Essa foto vai ser necessária lá na edição também. Por isso que eu não sei se vai ficar tão legal, mas eu acho que pode ser interessante sim. Vamos deixar aqui por enquanto. Salvar tudo aqui para não perder o que eu fiz até agora. Beleza, editei aqui as propriedades dos campos. Ó. Toda vez que eu dou um duplo clique na query, abre isso aqui para mim. Já está tudo editado, bonitinho. Aqui na edição eu vou ter que inserir, é o que eu achei que daria para fazer automaticamente. E eu vou ter que inserir manualmente todos os labels e campos. Os labels são labels normais. E os campos vão ter que ser dbedit. Vou deixar um espaço aqui. Vou tentar fazer um alinhamento aqui mais ou menos. E vou inserir os dbedits aqui, ó, data controls. Aí eu tenho que dbtext, dbedit. Inserir um dbedit. Aqui vai ser o código, não precisa aparecer, porque o código é automático. Esse aqui vai ser o nome. Embaixo aqui, eu vou colocar o endereço. Aí pode ser um campo que vai até lá no fundo. Aí aqui nessa linha de baixo eu vou ter um monte de campos pequenos. Que é telefone, RG, CPF. Aqui ficou um pouco apertado. Então esse alinhamentozinho aqui a gente vai ter que fazer na base do teclado. Ó, aqui está certinho, aqui está certinho, aqui tem que subir um pouquinho. É o Ctrl. Aí, está na mesma distância. Então adicionei aqui. Aí eu vou pegar o mesmo tamanho aqui, ó. Copiar. Colar. Esse campo vem aqui do lado. Colar. Esse vem aqui do lado. Mais ou menos a mesma distância ali.
Então vamos lá, quais campos eu tenho? Eu tenho nome, endereço, aí embaixo do endereço vem data de nascimento, CPF, RG, telefone, vou colar aqui mais uma vez, telefone pode vir aqui também, usuário e senha, eu posso colocar esse campo do mesmo tamanho também, colar, vou colocando uma lista de campos aqui, ó. Colar, ok. O e-mail já é um campo maior. Deixa eu subir esse aqui um pouquinho, mais ou menos aqui. Vou colar de novo e vou colocar esse campo um pouquinho maior. Desce um pouquinho aqui para ficar na mesma distância que os outros. Eu acredito que esses aqui vão ficar na mesma distância não. Ó, tô segurando o Shift, clicando em cima deles, Ctrl, seta para baixo. E agora acho que eles estão na mesma distância que os outros. No e-mail, eu vou fazer uma espécie de um alinhamento aqui, ó. Como esses campos pararam por aqui, eu vou parar todo mundo por aqui. A foto vai ser aqui em cima, aqui do lado, na verdade. Eu vou pôr aqui, esse aqui eu já vou pôr no foto. Esse aqui não vai precisar. Eu vou colocar um DB Label, um DB Image, para carregar a foto do cara aqui. Beleza, aí ficou uma tela mais ou menos alinhadinha. Se eu quiser até aumentar o tamanho do nome aqui, ó, se ele não atrapalhar a foto ali, alinhou todo mundo, todos os campos alinhados. Falta colocar os labels aqui no meio. Os labels são normais, eu vou vir aqui, colocar mais um label aqui. Mais um label aqui. Estou alinhando todos ali, ó. Esse alinhamento aqui, essas linhas aqui ajudam muito, pessoal, mas dá para fazer isso tudo pelos números lá do top left, das propriedades dos labels. Então vamos lá, mudar os captions dos labels. Aqui é o nome, o de baixo é o endereço. Detalhe, eu não estou colocando cedilha, acento, pelo mesmo motivo que eu já tinha comentado com vocês. Agora essa sequenciazinha aqui eu tenho que olhar para lembrar. Deixa eu pôr aqui do lado aqui que eu acho que dá pra... Então vamos lá, depois do endereço é data de nascimento, mais para baixo aqui. Data de nascimento. Depois da data de nascimento é o CPF. Depois do CPF é o RG. Depois do RG é o telefone. Depois do telefone, aí é o usuário e senha. Usuário e senha. E o último aqui embaixo é o e-mail. A foto eu já tinha colocado. Deixa eu salvar, já fiz um tanto de alterações, né? Agora eu posso fechar essa janelinha. Já foi todo mundo que estava aqui. Todos esses campos, eles têm a propriedade data source. E todos eles vão estar ligados no data source funcionário. Então eu posso fazer isso aqui antes de começar as alterações do data field aqui, ó, que é a outra propriedade que a gente vai alterar. Eu vou segurar o shift aqui, ó, selecionar todos os campos. Enquanto eu estou selecionando componentes iguais, aparece para mim a propriedade data source. Todos eles têm a propriedade data source. Isso aqui vai, quando a gente está selecionando vários componentes, essa parte de propriedades vai mostrando as propriedades que são comuns aos componentes que a gente selecionou. Então, se eu selecionar um label aqui por acaso, ó, sumiu o data source.
Label não tem propriedade data source, então ele vai pegar só o que tem nos labels e nos campos DB que eu tinha selecionado antes. Desmarquei o e-mail, o label ali do e-mail, voltou aqui o data source. Vou associar todo mundo ao DTS funcionário. Salvei. Agora eu vou colocando especificamente o field de cada um. Aqui no nome. Ok, já preencheu o João. Endereço. Data de nascimento. CPF. RG. Isso é interessante também ter preenchido lá no banco todos os campos para a gente ir conferindo que está certinho. Telefone. Usuário. Senha. E-mail. Apareceu tudinho. E aqui vai ser a foto. Foto. Ok. Então, talvez o que eu estou pensando aqui é que esse usuário e senha a gente possa até transferir ele para um cadastro em outro lugar. Porque não necessariamente a pessoa que tem acesso ao cadastro de funcionários, ela precisa ver o usuário e senha de todo mundo. Então a gente pode criar uma outra janelinha que a pessoa seleciona o usuário e cria o usuário e senha para ela. E essa janelinha vai ter um acesso restrito. Vai ser uma pessoa que é administradora do sistema, que tem acesso a essas informações de usuário e senha. Mas por enquanto eu não vou preocupar com isso. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, máscaras de entrada nesses campos aqui, ó, data de nascimento, CPF, RG e telefone. Essa máscara, nos campos aqui, não, nos campos aqui na query, eu acho que tem, ó, data de nascimento, ó, edit mask. Aqui eu tenho como inserir essa máscara. Não vou preocupar com isso agora não, depois a gente pega uma colinha dessas máscaras aí. Ok, salvar de novo. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui é que, além de editar os campos, eu tenho a opção de inserir, atualizar, excluir, movimentar entre os registros e salvar. Então, para isso, o Lazarus e o Delphi também tem um componentezinho que funciona com os EUs. Lá no DBC eu não usei esse componente porque lá não funciona muito bem. Aqui eu posso utilizar, aqui no Data Controls, o primeiro componente está aqui, ó, que é o DB Navigator. Aí insere ele aqui, ele já tem todos os botõezinhos aqui que normalmente se usa em um cadastro. Vou colocar ele aqui na parte de baixo. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dos botões, ficar bem claro aqui. Então ele tem aqui, ó, mover para o primeiro, que é esse primeiro botão aqui. Mover para o anterior, mover para o próximo, mover para o último, adicionar, excluir, editar, salvar, cancelar alguma edição ou alguma inserção e um refresh. O que eu não costumo utilizar nesse DB Navigator é o refresh e o editar, porque o editar seria, por exemplo, você deixar os campos desabilitados e quando a pessoa clica em editar, os campos habilitam. Eu não quero fazer isso. Quero que ele seja já editável. Aí para a gente tirar esses botões daqui, ó, eu venho aqui na propriedade Visible Buttons, eu tenho todos os botões aqui, o Refresh eu vou pôr falso, sumiu lá, e o Edit eu vou pôr falso, sumiu o lápis ali. Outra coisa que eu preciso fazer com esse DB Navigator é ligar a propriedade Data Source. Ele é um componente da Data Controls, ele tem a Data Source. Quando eu ligo ele, está tudo certinho, os botões ficam ligados aqui nele também. Teoricamente, esse cadastro ainda não está completo, viu, pessoal? Ele está... Ainda falta algumas coisas, tem que fazer filtro, fazer relatório, mas ele já está cadastrando. Então, nessa aula, eu vou parar nessa parte. Se ele estiver cadastrando já, eu vou parar por aqui. A gente vai ter que fazer os tratamentos de erro, fazer o carregamento da foto, fazer relatório. Esse vai ser o padrão que a gente vai levar para as outras janelas. Uma coisa que eu costumo fazer também deixa eu ver se esse aqui está ligado. Esse aqui eu não liguei, né? Deixa eu ligar o data source dele. Ligar o data source do teste funcionário. Data field foto. Eu vou até fazer um teste aqui já. Não sei se ele já carrega essa foto direto. Acho que tem que fazer um código ali para ele carregar essa foto. Mas eu consigo carregar uma foto aqui no banco.
Se eu ver aqui na edição de funcionário, na foto do João, deixa eu ver se vai dar certo. Open Value Editor, Load Value from File. Aí eu vou carregar aqui uma foto qualquer. Esses biquínis que estão ali, pessoal, é de uma loja que a minha irmã tem, para ela que eu estou pensando em desenvolver esse softwarezinho. Então, deixa eu voltar aqui, ó, Load from File. Aí você pega uma foto qualquer, aparece lá, Blob. Apply, Apply. Então, aquele blob que a gente tinha o tipo blob, a gente usou o medium blob. O blob provavelmente daria algum erro com esse tamanho de imagem que eu coloquei. Vamos ver se ele vai carregar direitinho lá no componente. Eu acredito que não, acho que tem que fazer um comandinho para ele carregar aqui. Tem que fazer a chamada dessa tela. Vou lá no meu formulário principal, vou chamar aqui no cadastro de funcionários. Detalhe, já vou fazer isso aqui, ó, opções do projeto, formulário funcionário, vou jogar para os disponíveis para ele não carregar quando o sistema abrir. Salvar, abrir o menu principal, duplo clique em funcionários, posso fechar aqui o editor de menu, FRM funcionários. O formulário principal ainda não enxerga o FRM funcionário. Tem que vir aqui, fonte, uses, funcionário. Agora ele vai enxergar. Dois pontos igual, tfrm funcionário ponto create self, filho do meu formulário principal. frm funcionário ponto show. Essa questão do modal a gente vai ver depois. Eu vou pôr show só, que às vezes pode ser necessário abrir duas telas em um sistema ao mesmo tempo. Então, se eu colocar show modal, não vai ser possível fazer isso. Então, eu prefiro usar o show. Salvar. Vamos executar a partir daqui para ver como é que vai ficar. João, com a senha aqui, seja bem-vindo. Carregou meu sisteminha. Deixa eu minimizar aqui, que eu acho que fica mais legal. Meu cadastro de funcionários. Carregou minha tela, carregou a imagem. Só que a imagem ficou cortada por causa do tamanho. Eu posso colocar um stretch dela lá para não precisar aumentar o tamanho dela. E outra coisa que não funcionou é o abrir no meio aqui do meu formulário principal. Tem que mudar isso lá também. Vou mudar isso lá rapidinho. Então vamos lá. Formulário de funcionários. Vou aqui na minha imagem. Vou ver se ela tem o stretch. Stretch true. Para não carregar a imagem cortada. Botão fechar dá para fazer, facinho, só um close. Salvar. E o meu formulário. Aí para acessar o formulário, agora eu tive um problema. Ó. Aqui é o painel, aqui é a TBS, aqui é o grid, né? Parece que eu tenho que mudar o nome desse grid. Ó. Tá dbgrid 1, vou pôr dbg funcionário. Deixa eu ver aqui onde está o nome dele. dbg funcionário. Beleza, mudou o nome do grid. dbimage 1, vou pôr dbi funcionário. dbi funcionário. Algumas coisas que talvez eu vá precisar usar no código, eu já estou alterando os names aqui. Para clicar no formulário, eu posso vir por aqui, ó, selecionar o formulário, ou então, clicado aqui na tela, eu vou dando ESC. Se eu for dando ESC, ele vai subindo até chegar no formulário. Aí eu vou aqui no pior Owner Form Center. Salvar, executar novamente. Vou minimizar aqui o lado, eu acho mais legal. Abriu aqui, João. Seja bem-vindo. Essa mensagem eu gostaria que ela aparecesse centralizada. Mas tudo bem. Carregou aqui o sistema. Cadastro de funcionários. Aí a imagem ficou certinha aqui agora. Aqui na edição, aqui eu tenho que fazer o stretch também. Ele carregou normal.
Se eu quiser mudar alguma coisa aqui, ó, bairro, tá. Ele habilitou para mim. Eu não sei se vocês perceberam, quando eu comecei a digitar, esse botão aqui estava, antes de eu digitar, esse botão estava desabilitado. Quando eu digitei, a query entrou no modo de edição, habilitou o cancelar e o salvar. Então, salvar. Beleza, eu posso colocar uma mensagenzinha também, salve com sucesso e tal. A gente não vai conseguir navegar, vamos inserir um aqui. Func2, rua C, número 123, bairro X, data de nascimento. Aí a data vai ter aquele problema, né? Ela não está com máscara ainda. Eu vou inserir ela aqui 1989, menos 10, menos 10. Vamos ver se ele vai aceitar isso. Isso aqui é um, olha lá, formato de data inválido. Vamos tentar de outra forma então. Já é um tratamento de erro que a gente tem que fazer. 10 menos 10 menos 1989. Não vai aceitar essa data não. Vamos ver como é que eu não sei onde está a barra aqui. Eu tenho que achar a barra. A data não é um campo obrigatório, vou deixar ele em branco. Vou colocar o CPF, RG, telefone, eu coloquei isso aqui tudo facinho. Func2, senha 123, e-mail func2 arroba teste.com.br e mando salvar. Conseguiu salvar. Aparentemente conseguiu salvar direitinho. Como que a gente confere? Vou abrir aqui no MySQL, está selecionado aqui. Vou mandar dar uma atualizada aqui, ó, Func2 apareceu. Então, o nosso sistema já está cadastrando. Ah, quero excluir. Vamos ver se a exclusão está funcionando. A gente já testou a edição, né? A edição também funcionou. Aqui o bairro do João, eu fiz uma edição. Olha lá, o bairro apareceu aqui. Falta a exclusão. Vamos excluir o Func2 aqui. Antes de excluir o Func2, vamos ver se vai funcionar direitinho essa questão de cadastrar usuário e senha aqui dentro. Vou sair do sistema. Vou executar ele de novo, só que agora eu vou executar ele através do link dele aqui. Ó. Documento, sistema comercial. Executar. Ok. Opa, esqueci de mudar. Então, vamos lá de novo. Sistema comercial. Aí aqui eu quero Func2. Assim 1, 2, 3 mesmo. Entrar, seja bem-vindo, deu certo. Então, olha lá, usuário logado Func2, já está funcionando. Cadastro funcionários. Selecionei o Func2, vim para cá, vou excluí-lo. Teoricamente deletou. Vamos conferir lá no banco. Vou atualizar aqui de novo. Não existe mais o Func2. Então é bem facinho nos Zeus fazer esse cadastrozinho. Então a gente vai gastar mais tempo aqui com a parte de criar pesquisa, carregar fotos, esses detalhezinhos aqui. A gente vai poder perder mais tempo com isso, fazer o relatório. É bem mais fácil do que utilizando o DBC. Então eu vou ficar por aqui. Por enquanto não está concluído o cadastro de funcionários, está apenas iniciado, mas já está bem encaminhado. Até a próxima.